Olá! Vamos falar sobre as nossas vibrações e sobre a nossa casa? O que essas duas coisas têm de relação? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ficou em Mim. O Ficou em Mim de hoje foi inspirado no papo, gente, que eu tive com Clayton Alves, físico, especialista em física quântica e também terapias vibracionais. Incrível, né? Então mergulha junto comigo nessa reflexão. Ficou em mim que a nossa casa nunca é só um conjunto de paredes, cômodos e objetos. Ela é um espelho, talvez, da nossa própria vida, da nossa forma de viver. Um eco que a gente carrega lá dentro da gente. E ao mesmo tempo, ela também acaba sendo um amplificador silencioso das escolhas que a gente faz todos os dias. Ficou em mim, gente, quando o Clayton disse, com aquela mistura de ciência e sensibilidade que ele tem, que a maior ferramenta de um lar somos nós mesmos. Não são os móveis, nem a decoração, nem mesmo o bairro onde a gente mora. Somos nós, as nossas vibrações. E é quase impossível ouvir isso sem se perguntar que tipo de energia eu tenho levado para dentro do lugar onde eu vivo, onde eu moro. Porque no fundo, gente, vamos pensar juntos. A física quântica não está distante da vida real. O Clayton explicou isso de um jeito tão claro para todo mundo que estava nessa live. A física clássica descreve o mundo que a gente toca, que a gente mede, que a gente enxerga. Todo mundo estudou a física clássica, não foi? A física que vocês conhecem da escola. Mas a quântica, quando ela revela alguma coisa pra gente, ela tá revelando algo que não cabe nos nossos olhos. São as camadas mais sutis, as dimensões que muitas vezes a gente não domina, mas elas influenciam absolutamente tudo. Inclusive a atmosfera emocional de dentro da nossa casa. E ficou em mim também essa ideia quase simples, mas profundamente transformadora, que energia não é uma atmosfera, gente. É um acontecimento. Quando alguém entra na nossa casa, essa pessoa acaba não entrando só com o corpo físico que a gente enxerga. Ela entra com a história dela, com as dores dela, com a paz dela. Tudo isso acaba ficando um pouquinho junto com a gente também. Ficou impregnado nos corredores da sua casa, talvez, nos objetos, no sofá onde essa pessoa sentou, no canto da sala onde ela desabafou ou simplesmente deu uma grande risada. Ficou em mim quando ele falou que até a sujeira tem uma vibração. Que ambientes abandonados, escuros, desorganizados, carregam uma energia pesada, não moral, nem julgadora, mas física e real. E que uma casa limpa, iluminada, não é só estética, é higiene emocional. E foi impossível não pensar na responsabilidade que todos nós temos nesse contexto, sobre aquilo que a gente escolhe manter ou permitir dentro do nosso próprio lar. Não só pessoas, mas hábitos, conversas, ruídos, tensões, esquecimentos. Ficou em mim também quando ele trouxe, gente, o mundo para dentro dessa conversa. Esse mundo de hoje cheio de ruídos, polarizado, cansado, extremo, cheio de extremismos. Pessoas que parecem em guerra permanente todos os dias e às vezes levam essa guerra lá para dentro da sua própria casa, sem mesmo perceber. A pessoa que discute política com ódio na internet, ela acaba sendo a mesma pessoa que leva esse ódio para dentro do seu lar, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua família. Gente, pensem junto comigo. Isso pode ser um peso que a gente carrega para dentro da nossa casa. E o lar, ele absorve tudo isso, ele sente. O lar guarda tudo que você traz. Ficou em mim a pergunta que ele fez, mesmo sem fazer, durante a live. Vale a pena trazer para dentro da sua casa aquilo que te destrói ou destrói algo fora do lar? Porque o ódio, ele não fica lá na rua. Ele não se dissolve no ar. Ele volta junto com a gente. Ele fica nas nossas roupas, nos nossos gestos, nos nossos silêncios. E depois a gente acaba chamando esse ambiente de pesado, quando de verdade, na verdade, fomos nós que criamos esse peso. Já pararam para pensar? Ficou em mim também, gente, a qualidade das emoções que a gente vive. Muitas vezes a gente acha que não controla, né? Mas comportamento está muito ligado ao modo como a gente sente as coisas, as escolhas que a gente faz. Isso tudo é decisão. E decisão é vibração.
E ficou em mim talvez com uma força muito grande, muito forte, que essa reflexão ela precisa de pausa. Pausa para nos salvar, pausa para nos impedir de enfrentar tantos conflitos, a pausa que nos afasta de determinadas energias que não são nossas e que muitas vezes a gente carrega, a gente insiste em carregar. Sabe por quê, gente? Porque quando a física quântica mostra tudo isso pra gente, que essa influência existe, que não existe palavras sem impacto, que não existe casa sem memória, a gente precisa despertar. E ficou em mim como um lembrete sereno, tranquilo, que cuidar da casa é como cuidar de si. Mas cuidar de si é, acima de tudo, cuidar daquilo que a gente leva para dentro dela, da nossa casa. Os pensamentos, as intenções, as relações, as conversas, as escolhas, mesmo que ninguém esteja olhando, é o que a gente leva. Ficou em mim que o lar é um organismo vivo, que ele responde à nossa presença, que ele floresce quando a gente floresce junto também e adoece quando a gente também adoece. E ficou em mim essa certeza simples, mas profundamente humana. O mundo pode estar em conflito lá fora, mas dentro da minha casa, quem decide a vibração sou eu. Sempre fui eu, mesmo quando eu me esqueci disso. Ficou em mim que tudo começa no que a gente vibra, no que a gente aceita, no que a gente permite permanecer. E ficou em mim principalmente que todos os dias, sem exceção, a gente tem a chance de escolher de novo. Recomeçar de novo, ler a própria história de um jeito melhor. E transformar, quem sabe, o nosso lar no espaço mais sagrado de todos. Aquele que a nossa energia finalmente encontra um espaço para descanso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas que possam gostar também. Já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta e quem sabe dá um pulo lá na minha conta de Instagram para você acompanhar o vídeo que inspirou o nosso Ficou em Mim de hoje, que foi o meu papo com o Cleiton Alves, esse físico que trouxe tantos insights pra gente. Tá lá no meu Instagram, @adrianamoa.com. Te espero.